de hoje eu vou compartilhar com você uma parte da minha carteira de ações aqui no Brasil, mostrando todas as ações que eu tenho nessa carteira. Hoje minha carteira possui 11 ações de diferentes setores diversificadas e com foco no pagamento de dividendos. Só lembrando que isso representa a minha estratégia pessoal de investimento que faz sentido para os meus objetivos. Que não adianta de nada você sair copiando nada, porque nada aqui é uma recomendação para você e tem vários desses ativos que eu vou mostrar para vocês que não fazem o menor sentido investir se não pagarem baratos por eles. Como a gente pode observar aqui na tela, essa é a distribuição da minha carteira hoje dentre os setores que eu invisto. Como você pode ver aqui já de primeira imagem, a gente tem que tem uma concentração bem grande tanto no setor de energia elétrica quanto também no setor bancário. O que acontece é que várias empresas ali depois da pandemia desses setores, tanto de bancos quanto energia elétrica, acabaram muito descontadas, sendo que essas empresas continuaram iguais, continuaram sendo ótimas empresas. Então eu aproveitei muito para investir e acabei aumentando o meu posicionamento nesse setor. Então o que a gente tem aqui, 44% no setor bancário, a gente tem aqui 30% no setor de energia elétrica, seguido de seguros, que é o 10% aqui da minha carteira, e que, como a gente pode ver, representam setores, que são setores mais perenes ali na bolsa, focados, obviamente, no pagamento de dividendos. Uma pequena parcela aqui da minha carteira vai estar em outros setores, que vai ser aqui do setor de químicos, setor de incorporações, que seria mais ali no caso de empresas do ramo imobiliário, e por fim aqui de petróleo, e obviamente aqui a gente está falando da Petrobras. E aqui finalmente a gente tem todas as ações que fazem parte dessa carteira minha de ações brasileiras, e ao todo aqui a gente já vai ter algumas curiosidades, talvez algumas dúvidas que vocês tenham para perguntar, e é exatamente o motivo pelo qual eu digo que o investimento é pessoal, a carteira é pessoal, e o motivo de eu ter investido ou não em algumas ações aqui podem não ser o mesmo que vale a pena para você. Como menor posição dessa carteira, a gente tem a Petrobras aqui com 2,3%. Ela foi uma ação que eu comprei exclusivamente ali para a parte de dividendos, que ela estava ali com dividendos previstos muito altos para serem pagos. Só para vocês terem uma ideia, ela já se pagou, né? Ela me pagou mais do que 100% de dividendo desde que eu investi nela ao longo aí no máximo 2 anos. Mas é claro que a gente fala de uma empresa pública e no novo governo a gente espera aí que possivelmente a empresa não continue tão bem como deveria. É um investimento que eu fiz único lá no começo e nunca mais investi nela. Seguido disso, a gente tem a Trisul aqui com 5,29%. É uma posição pequena na minha carteira e que eu já tenho investido há um tempo atrás. A Trisul é um caso especial, é um caso que a gente teve uma queda bem expressiva e ela chegou a ficar por um bom tempo ali, praticamente 50% do preço que eu paguei pela ação. Ela não é um investimento ruim, eu paguei barato ali na casa dos 7 e pouco, porém ela resolveu cair ainda mais 50% praticamente. Ela já voltou a subir, então ela está quase recuperando aquele investimento, porém ela não é uma empresa com um foco tão grande no pagamento de dividendos, e eu investi lá no começo, bem antes até de eu ter esse foco da minha carteira estar 100% ou quase 100% focado em dividendos. Aqui em sequência a gente tem tanto a Taesa quanto a Copel, que são duas empresas do setor de energia elétrica. Eu não quero nem fazer uma comparação, porque eu considero sim a Taesa uma empresa de uma qualidade enorme, mas obviamente a gente fala de dois setores previsíveis, duas ações que eu comprei aqui com foco no pagamento de dividendos. De novo, nada que é uma recomendação e muito menos quero que você saia investindo sem analisar antes de comprar qualquer investimento. Na sequência, por tamanho aqui no investimento, a gente tem a Unipar, que é uma empresa do setor de químicos, é uma empresa assim que me deu um retorno interessante. Só para você ter uma ideia, hoje ela está acumulada aí em 170% de retorno somente na valorização, embora eu não tenha vendido ela, não pretendo vender também nesse momento. E fora que se a gente for considerar o tanto de dividendos que já passou de 100% do valor que eu investi nela, eu tenho aí um retorno de dividendos mais valorização na casa dos 280% hoje. Na sequência, a gente tem um queridinho aqui dos dividendos, que no caso é o Banco do Brasil. Obviamente, por ser um banco público, muita gente evita fazer investimentos, porém pagando no preço certo, ou seja, você fazendo o valuation e não pagando muito caro nessa ação, pode ser sim uma opção que pode compensar para você. Na sequência, a gente passa por um Engie aqui na casa dos 7,63% da minha carteira. Novamente, segue o mesmo da Taesa e Copel. É uma ação do setor aí de energia elétrica, também com esse foco no pagamento de dividendos. Depois disso, a gente tem Itaúsa, que é um caso um pouco mais complexo na carteira. A Itaúsa sempre teve uma característica de ser uma excelente pagadora de dividendos, porém nos últimos anos, principalmente depois do que passou ali da pandemia, como boa parte dela é o Itaú acabou parando dividendos por um tempo, e ela
uma empresa que acaba investindo muito, então ela ainda não voltou com aquela característica de ser uma excelente pagadora de dividendos. Então é um ativo que até esse momento eu não pretendo me desfazer dele, porque eu considero sim que é uma empresa de qualidade para ter esse investimento ali, pelo menos no preço que eu paguei por ela. Porém, sim, ela não está mais pagando e ela está um pouco jogada de lado na minha carteira, porque eu não investi mais nela. Na sequência aqui, com 10%, a gente tem Banco do Brasil Seguridade, que é a única empresa que nesse momento que eu tenho do setor de seguros. É uma empresa também aí que tem essa ligação aí que a gente vê com o Banco do Brasil, porém é uma empresa totalmente independente ali das operações do Banco do Brasil e também tem uma característica de ser uma boa pagadora de dividendos. Na sequência, como a minha segunda maior posição, a gente tem TRPL aqui, que é a Transmissão Paulista, que é uma ação também focada no pagamento de dividendos. Essa é a última ação que eu adicionei na minha carteira. Na verdade, eu adicionei ela exclusivamente porque eu tive que remover Energias do Brasil da minha carteira. Energias do Brasil é uma empresa que recentemente fez o OPA, ela fechou capital e a gente tinha que vender lá, no caso, para o controlador novamente as ações. Acabei vendendo um pouco antes para não ter que me incomodar, não ter que pagar taxa, não ter problema lá com o imposto de renda. Então eu vendi, já direcionei o dinheiro e adicionei na TRPL. Por fim, a gente tem aqui como a maior posição aqui, ocupando quase 30% da carteira, o Banco Banrisul. Aqui muita gente pode se questionar, afinal a gente está falando de um banco público, por que o Wagner faria esse investimento? Na verdade, ele foi um investimento pontual que no momento certo fazia muito sentido para mim. De novo, assim como o Banrisul, assim como qualquer ação aqui, eu não estou dizendo para você investir, não investir, que é uma boa ação, ou que não é. Mas esse aporte no Banrisul acabou fazendo sentido para mim no momento, na análise, quando eu comprei ele e pelo preço que eu consegui pegar essa ação. Só para você ter uma ideia, eu acabei fazendo um preço médio de R$10,27. Com a cotação que estava, eu consegui comprar alguns lotes aí na casa dos R$9,71, o que naquele momento representava aí uma margem de segurança de quase 75%, de acordo com o meu valuation de dividendos. Para fazer esse cálculo, basta pegar a média dos dividendos ali daquela ação e dividir aí por 6%, que é uma taxa mais aceitável para, no mínimo, a gente ter só de dividendos. Essa planilha é fornecida lá para os alunos do meu curso, que é o Método ICW. Eu vou te ensinar a investir em ações, fundos imobiliários e também renda fixa, principalmente como analisar e calcular tudo isso na prática e da forma mais prática possível. Dá para entender aqui, se você simplesmente colocar aqui o dividendo que você quer, que eu geralmente utilizo na casa dos 6%, e preencher aqui qual é a ação e também quais os dividendos dos últimos anos, ela já vai calcular aqui para você esse valuation, essa conta aí, da forma mais fácil e mais simples possível. Cada pessoa deve sim colocar um pouco da sua opinião pessoal na hora de montar sua própria carteira de investimentos. Essa é a minha carteira nesse momento, só que ela acabou mudando muito ao longo do tempo, e isso ao longo de acertos e também de erros. Afinal, não tem como a gente não errar na escolha de um investimento. A única coisa que eu sei é que eu nunca adicionei nenhuma empresa ruim e nunca paguei caro por nenhuma das empresas que eu investi. Eu gosto de entender uma carteira de investimentos como um processo contínuo e que vai melhorando ao longo do tempo. Vai errar, você vai acertar, e com esses erros e acertos a sua carteira vai melhorando ao longo do tempo. O que me importa é realmente comprar boas empresas e também pagar barato por ela. Eu já me arrependi de alguns investimentos, algumas ações que eu coloquei dentro da minha carteira, que já retirei também aí ao longo do tempo. Porém, simplesmente fazendo essa análise de indicadores, analisando o valuation, pagando barato e comprando boas empresas, o fato é que eu nunca investi em nenhuma empresa ruim ou que teve problemas financeiros que acabou me fazendo perder dinheiro. Essa é a minha carteira hoje, que provavelmente vai mudar muito até o final do ano. É por isso que nada aqui é uma recomendação, e se você simplesmente chegar e copiar, você vai estar fazendo uma cagada enorme com seu dinheiro. Afinal, como eu disse, várias ações que estão dentro da minha carteira eu não compraria no preço que está hoje. Afinal, mesmo uma boa empresa, se você paga muito caro por ela, pode acabar sendo ali um péssimo investimento para você. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu traga mais vídeos pessoais falando sobre minha carteira, dividendos ou outras estratégias que eu utilizo nos meus investimentos, diz aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Espero te ver num próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!